Pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa sede fazendo uma live dessa vez, né? Não estamos reunidos aqui fazendo um PESC presencial por causa da condição que nós estamos vivenciando aqui na cidade de Brasília especificamente, mas certamente complicações como a nossa aqui em Brasília estão acontecendo em outras cidades aí, Brasil afora, né? É uma missão da Igreja de Cristo orar por isso, né? Por isso nós estaremos orando aqui nesse momento, não só para iniciar a nossa programação, mas também pedir que o Senhor nos dê graça para atravessar esse período aí. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela Tua graça sobre as nossas vidas, pelo Teu amor, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Nós te agradecemos pela tecnologia que nos permite transmitir a Tua palavra, Senhor Deus, às pessoas que não estão aqui presencialmente. Nós gostaríamos de estar aqui, nós cremos, Senhor Jesus, e somos abençoados pela comunhão com os irmãos, mas diante desse impedimento, Senhor Deus, nós te pedimos que a Tua graça venha sobre as nossas vidas, nós te pedimos, Senhor Deus, que a palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor Deus, e que nós consigamos glorificar o Teu nome, Senhor Deus, mesmo diante dessas limitações. Nós te pedimos também pelas autoridades constituídas, Senhor Deus, que sejam tomadas sempre as decisões mais acertadas, Senhor Jesus, decisões essas que preservem a vida da população, mas que também contemplem aqueles que, Senhor Deus, que precisam trabalhar, que precisam prover para as suas casas, Senhor Deus. E enquanto essa questão não se resolver, que o Senhor possa nos ajudar, nos dar graça, Senhor Deus, para atravessar esse momento. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Queria convidar o pastor Augusto para trazer essa palavra. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo estejam sobre todas as famílias, todas as casas, onde quer que os irmãos estejam. Mais uma vez, sou grato ao presidente do Missionários Motoclube Cristão pelo convite e peço que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Eu vou ler os versículos de 1 a 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Eu vou fazer a leitura dos 4 versículos primeiros. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Dá-nos sabedoria em entendê-la adequadamente, que o seu Santo Espírito esteja sobre esse momento, nos iluminando para entendermos o que o texto quer nos dizer. Esse texto fala da cura de um leproso. É um texto bastante conhecido, bem objetivo, bem curto, e é a cura de um enfermo, né? Nós estamos em época de pandemia, de Covid, de enfermidade, onde muito se fala sobre vacina, de cura, e se há cura, se não há cura, muitas mortes por enfermidade da carne. Mas eu garanto aos irmãos que a maior enfermidade que nós temos é a enfermidade da alma. E esse texto fala sobre a cura do corpo e principalmente nos traz grandes lições sobre a cura da nossa alma, a nossa paz com Deus. O Evangelho é um texto, um gênero de texto único, não existe nada parecido com o Evangelho. O que mais parece com o Evangelho é uma biografia. E as biografias, elas não
Você pode ler 300 vezes a biografia de algum personagem famoso e você vai conhecer a vida dele de frente para trás e de trás para frente. Mas o Evangelho, que o que mais se aproxima seria uma biografia de Jesus, o que Jesus fez, os passos de Jesus. Quando você lê o Evangelho, você conhece Jesus e você é transformado por Jesus. Essa é a diferença. Então, o Evangelho é um gênero bíblico único. E o Evangelho significa, em sua essência, a palavra Evangelho significa boas novas em Cristo. E, irmão, se há boas novas é porque a situação não está tão boa, né? Uma boa nova hoje seria a cura do Covid, a vacina definitiva contra a Covid. O Evangelho são as boas novas de Cristo para curar o grande pecado, a grande doença que nós temos, que é a doença do pecado, que corrompeu esse mundo na queda de Adão lá no paraíso. A queda de Adão e Eva, que viviam em comunhão com Deus, e a queda se deu uma desobediência. Podia aproveitar de um jardim maravilhoso, e era só não tocar de uma determinada árvore, foi exatamente onde eles tocaram. É como se eu estivesse aqui com o meu pequenininho, meu filho, o Gabriel, de 6 anos, se eu falasse para ele aqui, pode brincar com tudo, até com as motos dos irmãos, mas só não bota o dedo naquela tomada, e é onde ele ia botar o dedo. Essa é a nossa natureza humana caída, e isso afetou, essa desobediência no Éden, expulsou o homem do Éden e afastou o homem de Deus, e esse é o maior mal, a maior doença que nós temos hoje, que nós somos herdeiros disso. Nós não faríamos diferente de Adão se estivéssemos lá. As nossas esposas não fariam diferente da Eva se elas estivessem lá. Então, o pecado que nós herdamos corrompeu toda a criação, corrompeu toda a natureza. Esses fenômenos sísmicos que assolam o mundo são decorrentes da queda. Um amigo uma vez fez uma ilustração me perguntando por que o cão morde o homem. Por que há animal selvagem que morde o homem? É porque ele tem raiva daquele que se afastou do pai dele, do que criou todas as coisas. A queda afetou todas as coisas. Mas Jesus amou esse mundo de tal maneira que ele deu o seu próprio filho para resgatar isso. Essa é a cura do pecado da humanidade. Jesus veio para redimir a criação, a redenção, o Redentor. Cristo Jesus é o Redentor da criação. É a reconciliação daquela aliança perdida lá no Éden. E Deus fez essa aliança. Eu vou enviar um que vai pisar a cabeça da serpente, um descendente da mulher que vai pisar na cabeça da descendente da serpente, do descendente da serpente. Este lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará. Jesus fez isso na cruz do Calvário. E isso é a cura do nosso principal pecado, que é a cura do nosso pecado original, digamos assim, e o nosso pecado do dia a dia, né? Mas Jesus quer te curar. Se você olhar o texto que nós lemos aí, nos versículos 2 e 3, o leproso pergunta aqui: se quiseres, Senhor, pode purificar-me no sentido de curar. E Jesus responde: eu quero. Jesus quer te curar. Jesus quer me curar. Jesus quer curar todos aqueles que o procuram. E o texto nos dá 3 dicas maravilhosas para ser curado por Deus. A primeira dica é conhecer Jesus. Saber quem é Jesus. Saber o que é Evangelho. Muita gente tem, como eu aqui, uma moto no peito. Já tive moto muitos anos, mas hoje eu não tenho moto, eu não sei como é uma moto. Muita gente tem Jesus no adesivo do carro, na camiseta, mas não conhece Jesus, não tem Jesus no coração. Então, o primeiro passo para ser curado por Jesus do nosso mal maior, que é o pecado, e para que tenhamos paz com Deus, é conhecer Jesus. E nós podemos ver no versículos 1 e 2, diz assim: ora, descendo ele, se referindo a Jesus, do monte, grandes multidões o seguiram,
Então as pessoas estavam seguindo Jesus, alguma coisa Jesus fez naquele momento, grandes milagres, a palavra dele encantava quem a ouvia, falava muito mais ao coração do que todos os escribas, os religiosos da época. Então, o versículo 1 diz: descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. O Sermão do Monte começa em Mateus 5 e termina em Mateus 7. É o padrão ético que Jesus veio a mostrar, corrigindo os rumos da aplicação do Antigo Testamento. Só para a gente ter uma ideia, muitas partes Jesus diz assim: se está dito que você não deve matar, e você acha que você nunca matou ninguém, mas no momento que você teve raiva de alguém, você já pecou. Então é um padrão ético muito superior à lei de Moisés. Então a gente tem que conhecer Jesus para saber o que a gente não consegue fazer. Nós não conseguimos cumprir todos aqueles padrões éticos necessários à luz da religiosidade da época para nos trazer paz com Deus. E esse pecador, esse leproso, ele procurou Jesus. Versículo 2 é uma lição para a gente. A lepra exigia que se afastasse, que desgrenhasse os cabelos, que rasgasse as roupas e que ficasse dizendo imundo, imundo, para que as pessoas não se aproximassem, soubessem que ali tinham um leproso e não se contaminassem com a lepra. Mas ele se aproximou, versículo 2, e eis que um leproso tendo se aproximado. Mas quantas barreiras esse leproso teve para se aproximar, para conhecer Jesus? Quantas barreiras tem você para chegar até Jesus? Quantas barreiras temos nós todos aqui, que já conhecemos Jesus, para todos os dias algo tentando nos afastar de Jesus? Nós vivemos num mundo caído, mas ele não. Ele, um leproso, provavelmente fraco e debilitado, aproximou-se, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha, esse leproso viu em Jesus realmente o Filho de Deus. Certamente ele conhecia as promessas do Antigo Testamento. A Bíblia naquela época era o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito por Mateus, que estava acompanhando os passos de Jesus. Então a Bíblia era o Antigo Testamento, que apontava para a vinda de um Messias. E esse leproso provavelmente havia ouvido falar sobre isso. E vendo Jesus, aquelas multidões acompanhando, ele creu. Ele buscou conhecer mais, ele se aproximou. Será que você está buscando conhecer mais Jesus? Mesmo você, meu irmão, que já está numa igreja, que você já é cristão, será que você já conhece Jesus o suficiente? Primeiro passo para que a gente seja curado, nós temos que conhecer mais o remédio. E esse remédio é Jesus. A gente tem que ser diagnosticado do nosso problema. O diagnóstico é que nós somos pecadores, nós herdamos a culpa de Adão, nós vivemos num mundo caído. É só olhar à sua volta, esse mundo está destrambelhado completamente. Então nós temos um problema, é o diagnóstico. Você tem que saber que você precisa de Deus, você precisa da cura que é Jesus. E Deus enviou Jesus justamente para isso. Aí você pode estar dizendo assim: cara, mas é fácil, vocês aí do missionários, né? Alguém que ainda não seja cristão, ou se essa palavra alcançar alguém fora do círculo cristão, pode falar assim: pô, mas é fácil, você tem fé, né? Esse povo de fé é dom de Deus, fé é dom. E em Romanos 10, 17, Paulo diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então você tem que conhecer Jesus, você tem que buscar ouvir Jesus, você tem que ir na internet buscar boas pregações bíblicas, pregações ortodoxas sobre quem é Jesus, o verdadeiro evangelho. Hoje está mais fácil do que nunca isso. Então o primeiro passo para ser curado do nosso maior mal, e que para ser curado também dos males da carne, doenças efetivamente, eu creio que Deus ainda hoje nos cura. O primeiro passo é saber quem é, conhecer mais Jesus. Mas o texto ainda ensina um segundo passo importante para ser curado, porque Jesus quer curar. Se quiseres, Senhor, sim, eu quero, disse Jesus aqui no texto. O segundo passo
depois de conhecer Jesus, buscar conhecer cada vez mais, é experimentar Jesus, ter uma experiência pessoal com Jesus. Quem conhece o livro de Jó, sabe que Jó era o maior religioso da época, mas ele não tinha uma experiência pessoal com Deus. E no final do livro de Jó, a confissão de Jó de que, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, eu te conhecia só de botar Deus na camiseta, mas hoje eu conheço a sua face. Então, é preciso conhecer mais de Deus, experimentar Jesus, não somente conhecer, mas ter uma experiência pessoal. E como é que a gente vê isso aqui no texto? Olha o que diz o versículo 3. Depois que eu e você buscamos conhecer, nos aproximamos, adoramos a Jesus, entendemos isso, somos abençoados com o dom da fé e até oramos a Deus, oramos a Jesus, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, um toque. Versículo 3, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Isso aqui simboliza uma experiência pessoal, transformadora, e Jesus quer te livrar da tua enfermidade. Ele quer uma proximidade, só que Deus não mete o pé na porta do nosso coração. A gente tem que abrir o coração para conhecer mais a Jesus, para experimentar mais Jesus, e essa experiência com Jesus, que é o toque que Jesus te dá, vai me dar e vai dar em cada um daqueles que buscar conhecer mais Jesus, vai te deixar completamente limpo. Quero. E imediatamente ele ficou limpo. Esse imediatamente no texto aqui, o texto original, a palavra original, não quer dizer rapidez, nem tempo, não. Imediatamente quer dizer que aquele Jesus era o Messias prometido lá no Antigo Testamento, que viria redimir a criação, curar todos os males e trazer a cura para a enfermidade, principalmente do nosso pecado. Agora precisa do diagnóstico, precisa você reconhecer que você precisa disso. O maior exemplo de um homem segundo o coração de Deus, Davi, no Salmo 51, 2, depois de ele, um homem segundo o coração de Deus, ele trair o seu general na frente de batalha, roubar a esposa do general, ter relações extraconjugais com essa mulher, mandar matar o general, e achou que estava tudo bem, um homem segundo o coração de Deus, até que foi advertido por um profeta, e caiu a ficha e ele reconheceu. E no Salmo 51, 2 ele diz, pedindo perdão a Deus, reconheceu que precisava de Deus e disse, lava-me completamente da minha iniquidade, do meu erro, e purifica-me do meu pecado. E Deus, vendo a humildade, o coração quebrantado daquele homem, pode ver o meu e o seu também, ele nos purificar do nosso pecado. Então, o primeiro passo, conhecer Jesus. Segundo, buscar ter uma experiência pessoal. Como é que a gente tem uma experiência pessoal com Jesus? Isso aqui, estamos ouvindo a palavra, vamos ler a palavra, vamos orar. Mas eu não tenho fé. Se bota de joelho, ore, busque. Se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. De Jeremias 29, 13. Mas não fica só aí o texto ainda dá mais um terceiro passo para que a gente seja completamente curado como esse leproso, que é testemunhar de Jesus, conhecer Jesus, ter uma experiência pessoal com Jesus e testemunhar, não ter vergonha do Evangelho, não ter vergonha desse poder transformador do Evangelho. Interessante que no versículo 4, inicialmente Jesus diz assim, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém dessa cura aqui. Mas o que pode dizer para ninguém? Olha só, naquela época Jesus tinha um ministério de 3 anos pela frente ainda. Ele veio para ser crucificado, para pagar um preço que nenhum de nós poderia pagar. Se aquilo difunde que está havendo cura do pecado da carne, dos problemas da carne, que há pão em abundância, que há milagre de multiplicação de pães, haveria naquela época, como hoje, muita gente buscando a prosperidade, que pode até vir junto para o cristão, mas não necessariamente. A maior prosperidade que nós temos em Cristo é a paz com Deus, a salvação, a serenidade, e não prosperidade. Não é proibido ser rico, não. É muito bom ser rico e você compartilhar com os irmãos a bênção de Deus, da sua riqueza. Mas por isso que Jesus diz, não diga a ninguém, eu ainda tenho um ministério,
E curioso que se você for ver lá no mesmo texto sobre essa passagem em Marcos, em Marcos, vale a pena, Marcos 1:45, é o final do texto na versão de Marcos. Mas tendo ele, o leproso saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar. Rapaz, Jesus tinha acabado de falar, não faça isso. Lembra até, né? Olha, vocês podem pegar de todas as frutas aqui, só não peçam, não peguem daquela árvore. Aqui aconteceu a mesma coisa. Isso mostra que até hoje nós podemos crer, mas nós somos pecadores. Nós pecamos e por isso que nós precisamos da graça de Cristo. Então, não digas a ninguém. Jesus tinha uma missão e aquilo disparando no início, muita gente ia tentar atrapalhar. Ele diz o seguinte: vai e mostra-te ao sacerdote. Lá em Levítico 13:14 fala sobre a lepra e fala que o leproso era curado pelo sacerdote mediante sacrifícios. E Jesus veio para ser o sacrifício final. Era um sacrifício lá no Antigo Testamento de um cordeiro perfeitamente limpo, e Jesus cumpriu isso na cruz. Foi sacrifício definitivo para nos libertar de todo o pecado, de toda doença, para sarar a nossa alma e nosso corpo, para nos mudar completamente. Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nasceu de novo, meu irmão, que é o que a gente precisa para ser limpo de nosso pecado, para nos tornarmos purificados e depender dia a dia da graça de Deus para nos santificar até o dia da nossa morte, quando nós seremos glorificados. Então, Jesus pagou pelos nossos pecados, pelos nossos pecados original e o que a gente ainda vai pecar amanhã. Ele já pagou pelos nossos pecados. Um sacrifício único. Nós estamos vivendo entre a redenção da cruz e a promessa da segunda volta. O crente hoje que busca conhecer Jesus, que tem uma experiência com Jesus e que é transformado e que testemunha de Jesus, fala, não tem vergonha de falar de Jesus, que eu sou cristão, ele está regenerado, vai morrer e vai ser glorificado, vai ter um corpo glorificado. Nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, aguardando ou que nós vamos até Ele, ou que Ele venha até nós. O que vier primeiro está muito bom para nós. Então a cura que nós precisamos de todas as nossas enfermidades, segundo esse texto, é conhecer Jesus, experimentar Jesus e testemunhar, falar, que é isso que os missionários fazem, né? Levar a palavra de Deus àqueles que ainda estão sedentos e com um buraco enorme no peito, que cabe direitinho ali Cristo no coração deles. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Sua promessa, obrigado por Jesus, Pai, pelo sacrifício redentor de Jesus naquela cruz, que nos traz a paz com o Senhor, Pai. Muito obrigado pela Sua graça misericordiosa todos os dias, Pai, que nos incomoda quando nós nos desviamos dos Seus caminhos, Pai, e nos força novamente a buscar a Tua palavra para conhecer mais Jesus. Nos força novamente para a nossa comunhão com os irmãos, para experimentar mais a força de Jesus. E nos força novamente a abrir a boca e falar, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Muito obrigado, porque isso vem do Senhor, Pai. E eu peço que a todos aqueles que estejam ouvindo essa palavra, Pai, que o Senhor toque no coração. Essa noite, transforme a vida desses irmãos, para a honra e glória do Teu nome. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus.